Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 216 e Limpeza 1. 12 horas. Fora dos portões do portal dos julgamentos da masmorra. Bip. E isso marca o fim do julgamento. Com um cronômetro na mão, o instrutor encarregado das provas da masmorra anunciou o fim da aula. Depois disso, todos os alunos dentro da masmorra pararam o que estavam fazendo e saíram da masmorra. Uau! Uau! Foi só depois de 10 minutos que todos finalmente saíram da masmorra. Fazendo uma contagem, o instrutor acenou com a cabeça e digitou no tablet em suas mãos. Tudo bem, parece que são todos. Vou postar rapidamente os resultados da equipe online. Ping. Ping. Instantaneamente, o relógio de todos vibrou. Primeiro lugar, equipa 23. Segundo lugar, equipa 15. Terceiro lugar, equipa 7. Terceiro lugar, hein? Tendo acabado de sair do portal, de repente senti meu relógio vibrar. Girando meu pulso, olhei para as tabelas de classificação. Fiquei instantaneamente surpreso com a classificação do meu grupo. Apesar de não termos matado o monstro-chefe, na verdade conseguimos garantir o terceiro lugar. Nada mal. Você conseguiu o terceiro lugar? Isso é muito bom. Chegando ao meu lado, Kevin olhou para as classificações em seu relógio. Sua equipe ficou em segundo lugar. Não tão bom quanto você. Você ficou em segundo lugar. Realmente não importa, já que o segundo lugar realmente não ganha nada. Kevin encolheu os ombros. Apenas os primeiros colocados receberam os pontos extras. O segundo lugar e abaixo só tinham direitos de ostentação. Não que isso importasse, já que ele não era alguém que gostava de se gabar. Você tem razão. A propósito, quando Jin se tornou tão forte? De repente, Kevin mudou de assunto. Relembrando o momento em que Jin derrotou o mamute de 5 presas, o rosto de Kevin não pôde deixar de ficar sério. Durante esse momento, Kevin foi capaz de ver o último ataque de Jin. Embora apenas um pouco, ele sabia que Jin agora estava ligas acima do Jin do passado. Jin? Sim, eu sinto que Jin se tornou incrivelmente forte de alguma forma. Fazendo uma pausa, Kevin olhou para Jin à distância. Eu também olhei para ele. Neste momento, Jin era o centro das atenções. Tendo matado o monstro-chefe bem diante dos olhos de todos sem o uso de nenhum truque, ele naturalmente atraiu muita atenção das pessoas. Ele está completamente diferente de como deveria ser. Apesar de toda a atenção que estava recebendo, ele permaneceu indiferente. De ser esse jovem mestre arrogante a esse frio e indiferente. Era seguro dizer que o Jin do romance não estava mais aqui. O Jin agora era muito mais forte do que no romance. Na verdade, não apenas por um pouco. Não. Ele estava muito acima do Jin do romance. Não fui o único que sentiu o incrível crescimento de Jin. Kevin sentiu isso, assim como Aaron, que deveria tê-lo humilhado durante o julgamento. Apesar de Jin não ter acumulado tantos pontos quanto Aaron no começo, ao matar o mamute de 5 presas, ele deixou Aaron comendo poeira ao ganhar mais de 1000 pontos. Olhando para Aaron cujo rosto estava incomparavelmente sombrio, eu sabia que ele não se importava mais com Kevin. Ele tinha mudado de alvo. Seu alvo agora era Jin. Ele queria recompensá-lo pela humilhação de hoje. Mais uma vez, outra mudança ocorreu. Já chega de Jin, quer jantar? De repente, senti um leve toque em meu ombro. Era Kevin. Depois de pensar um pouco, acenei com a cabeça. Sim, eu poderia muito bem. Para onde? Vamos para a cantina da escola. Parece bom. Apesar da minha surpresa, não fiquei insatisfeito com esse desenvolvimento. Não, na verdade era exatamente o contrário.
Quanto mais forte Jin se tornava, mais brilhante era o futuro. Afinal, ele era uma das pessoas que deveria derrotar o Rei Demônio no futuro. Dando uma última olhada em Jin à distância enquanto me dirigia para a cantina com Kevin, sorri de alívio. Isso não é tão ruim. De certa forma, isso aliviou alguns dos fardos que eu tinha. 23 horas. Dentro de uma área de treinamento privada. Sentado de pernas cruzadas no meio de uma sala de treinamento, estava a figura de topless de Jin. Fechando os olhos, exalou e um ar turvo escapou de sua boca. Todo mundo já experimentou a derrota em sua vida. Seu pai, seu avô, a pessoa mais forte no domínio humano. Ninguém neste mundo está isento de derrota. Uma voz calma, porém firme, ecoou dentro da mente de Jin. Era a voz de seu pai. Incontáveis grandes guerreiros enfrentam a derrota. O que importa não é como eles perdem, é como eles reagem à perda. Eles vão aceitar a derrota e seguir em frente, ou vão olhar para aquele momento até o fim de suas vidas? Você vai realmente deixar aquela derrota ditar o seu futuro? Como um alarme matinal, as palavras soaram continuamente dentro da mente de Jin. Era como se sua mente tivesse sido repetidamente esmagada por um martelo. Sua mente ficou completamente entorpecida. Não se deixe afogar em pensamentos desnecessários. Cresça mais. Levante-se e mexa-se, como sempre fez. Embora tenhamos muita esperança em você, o que importa para você sobre o que os outros pensam? É a sua vida para viver, não a nossa nem a dos outros. Pare de ser patético e perceba que o que realmente importa é você mesmo, não os outros. Seu verdadeiro adversário não é quem te derrotou, mas você mesmo. Se você não pode vencer a si mesmo, o que importa se você vencer todas as pessoas no mundo? As palavras pararam aí. Essas foram as palavras que seu pai lhe disse uma vez que ele se trancou dentro da sala de treinamento por 2 meses seguidos sem parar. Foi logo após o incidente de Oberg. A princípio, Jin realmente não entendeu o verdadeiro significado por trás dessas palavras. Foi somente após os julgamentos do Codebreaker que Jin realmente entendeu o que aquelas palavras significavam. Ao longo das trilhas do decifrador de código, a única coisa que ele fez foi ouvir Ren. Como uma marionete, ele se moveu como Ren havia pedido. Ele podia se lembrar claramente de como se sentiu durante esse tempo. Era como se ele estivesse preso dentro de uma gaiola de metal cheia de água presa a grossas correntes de metal. Parecia sufocante. Ouvir os comandos de outra pessoa o enojava profundamente. Era contra tudo pelo que ele havia trabalhado desde jovem. No entanto, apesar de saber disso, ele não protestou nenhuma vez. Ele não conseguia protestar contra o único cara que o havia humilhado e derrotado no passado. Foi então que Jin percebeu. O problema não era Ren, mas ele. Não havia nada que o impedisse de repreender as ordens de Ren, mas ele não o fez. Havia essa semente que ele implantou dentro de sua mente que o fazia ouvir tudo o que Ren dizia. Depois disso, ele finalmente entendeu. Ele subconscientemente se colocou abaixo de Ren. Não foi Ren quem o colocou lá embaixo, mas ele mesmo. Jin Orton. Somente depois que Jin percebeu que finalmente conseguiu entender o significado por trás das palavras de seu pai. Pare de ser patético e perceba que o que realmente importa é você mesmo, não os outros. Seu verdadeiro adversário não é quem te derrotou, mas você mesmo. Como os sinos matinais de uma igreja, as palavras soaram continuamente dentro de sua mente. A partir desse momento, Jin percebeu o que tinha que fazer. Ele tinha que parar de dar a mínima. Isso mesmo. Quem se importa com Ren, Kevin ou qualquer outra pessoa? No final do dia, todo mundo é diferente. Mesmo que eu esteja mais fraco agora, isso não significa que estarei mais fraco no futuro. Ele não se importava mais com Ren, Kevin e os outros. Ele não perdia mais tempo se preocupando com seu orgulho ou com a bolha sem sentido que criou em torno de si para se sentir superior aos outros.
Ele simplesmente parou de se importar. A única coisa que importava para ele era ele mesmo. Contanto que ele continuasse aumentando sua força, o que importava todo o resto? Foi só depois que ele percebeu isso que sua força viu um aumento significativo. Com sua mente não mais obstruída, Jin sentiu como se tudo estivesse claro para ele. O treinamento ficou menos trabalhoso e tudo começou a fluir com mais tranquilidade. Ele se sentiu renascido. Ah! De repente, Jin abriu os olhos. Ele gritou alto e uma onda de ar se espalhou de seu corpo. Como uma rajada de vento, tudo perto dele voou. Svoosh! De repente, os músculos de Jin se contraíram e um vapor quente escapou de seu corpo. A sala rapidamente foi engolfada pelo vapor quente. Aia e aia! Uma vez que o vapor baixou, a figura de topless de Jin ficou no meio da sala. Sua respiração era áspera e o suor escorria por todo o corpo. Uma vez que sua respiração se acalmou, Jin lentamente se levantou e caminhou em direção a um espelho próximo. Olhando para seu corpo no espelho, Jin escovou o cabelo úmido revelando seus 2 olhos verdes profundos. Ah, e isso é Rank D? Depois de meses de treinamento intensivo, Jin finalmente alcançou a classificação. Curiosamente, ele não sentiu nada. Ele sabia que comparado aos momentos anteriores, sua força era superior, mas... Está tudo bem, eu acho. Sem comemorar sua descoberta, Jin voltou para o campo de treinamento. Pegando 2 grandes pulseiras de metal, ele as colocou. Por que ele comemoraria por uma mísera promoção de Rank D? Clank! Clank! KHHH. No momento em que Jin colocou as pulseiras de metal, seus joelhos quase cederam. Cerrando os dentes, Jin colocou as 2 mãos no chão e fez uma parada de mão. Com olhos firmes, Jin lentamente abaixou seu corpo e contou. 1, 2, 3, 4, 5. Ele deveria repetir isso até que seus músculos cedessem. Isso era o que Jin vinha fazendo nos últimos meses. Treine, treine e treine ainda mais. Não havia necessidade de comemorar o fato de ele ter chegado ao nível D. Ele percebeu que só quando realmente se superou e alcançou o topo, ele pode comemorar. Antes disso, nada mais importava. Se o Jin de hoje fosse mais fraco que o Jin de ontem, ele havia falhado. Capítulo 217 Limpeza 2. Sábado, 12 horas. Parado em frente a uma grande porta de madeira, com um sorriso no rosto, toquei a campainha. Jin. Dom. Chegando. Instantaneamente, uma voz estridente soou do outro lado da porta. Não muito tempo depois, uma linda mulher veio me receber na porta. Clank. Rain. Assim que a porta se abriu, sem pular um segundo, minha mãe instantaneamente me atacou. KH. Que bom ver você, mãe. Desta vez eu estava preparado. Contraindo meus quadris, eu resisti ao impacto que veio do abraço de minha mãe. Dando tapinhas em todo o meu corpo, fui instantaneamente bombardeado com perguntas. Oh Ren, graças a Deus você está bem. Está tudo bem na academia? De repente, o rosto de minha mãe ficou sombrio. Percebendo isso, coloquei minha mão em seu ombro e a consolei. Mãe, está tudo bem. Estou bem. Foi só depois que o incidente se espalhou no noticiário que minha mãe realmente descobriu o que havia acontecido. Uma vez que ela fez, o caos total se seguiu. Todos os dias ela me mandava mensagens continuamente perguntando se eu estava bem ou não. No começo, estava tudo bem, mas depois que ela começou a enviar mensagens de texto a cada hora, tornei-me um pouco mais firme em minha postura. Após uma longa luta, conseguimos nos contentar com um texto por dia. Além disso, ela, assim como meu pai, ficou extremamente surpresa com minha avaliação de classificação. Desde que meu posto e talento foram revelados ao mundo, a situação em Galaxy Quiz se estabilizou consideravelmente.
Meus pais não enfrentavam mais tanta pressão como antes. Além disso, como resultado disso, todos dentro da guilda agora tentavam cair nas boas graças. A vida agora era boa para meus pais. Eu estava feliz. Por que você não vem, Ren? Claro. Tirando-me dos meus pensamentos estava a voz calorosa da minha mãe. Acenando com a cabeça, entrei na casa. Instantaneamente, fiquei sem palavras com o que vi. Embora eles tenham mencionado que iam dar uma casa aos meus pais, eu não esperava que fosse tão grande. Logo depois que fiz o acordo com o pai de Amanda, a primeira coisa que ele fez foi mudar meus pais para uma casa segura. O raciocínio por trás disso era para que ele pudesse vigiá-los melhor. Eu naturalmente concordei. Contanto que meus pais estivessem seguros, eu estava bem com qualquer coisa. Meus pais ficaram chocados no começo, mas depois que expliquei a situação para eles, eles naturalmente concordaram. Assim, trazendo-me para esta situação. O que você acha? Com uma expressão satisfeita no rosto, minha mãe orgulhosamente exibiu a casa. Decorada com quadros e móveis novos, a casa parecia fantástica. Grandes janelas enormes apareceram do outro lado da sala e, abaixo delas, podia-se ver toda a cidade de Ashton. Paredes brancas cobriam o ambiente e móveis elegantes e modernos que misturavam madeira e branco apareciam por toda a casa. Olhando para o lugar, não pude deixar de acenar em aprovação. É muito bom, não vou mentir. Estamos muito orgulhosos de você. Se não fosse por você, nunca teríamos conseguido viver em um lugar assim. Em resposta ao meu elogio, minha mãe mais uma vez tentou me abraçar. Budar. No entanto, quando minha mãe estava prestes a me abraçar novamente, do nada Nola veio correndo em minha direção. Agachando-me, abri meus braços. Nola. Buadar. Pulando, Nola caiu em meus braços e me abraçou. Tomando-a em meus braços, levantei-a no ar. Re. Com um sorriso no rosto, olhei para Nola, que estava rindo em meus braços e disse baixinho. Nola, irmão mais velho tem um presente para você. Presente? Ao ouvir a palavra presente, o interesse de Nola despertou. Sim. Fua. Tada. Sorrindo, 5 ursinhos de pelúcia apareceram na minha mão. Os olhos de Nola se abriram instantaneamente. Depois de alguns segundos, jogando as mãos para o ar, ela instantaneamente correu em direção aos ursos e os abraçou. Vá! Ursinhos de pelúcia! Tão fofo! Colocando Nola no chão e observando-a brincar com os ursos, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Isso foi legal. Humano, você voltou. De repente, ouvi uma voz nítida dentro da minha cabeça. Andando em sua forma de gato, Angélica calmamente ficou a poucos metros de mim. Surpreso, eu a cumprimentei de volta. Ei, já faz um tempo desde a última vez que te vi. Como você tem estado? Melhor antes do que agora. Isso é um pouco duro, não? Fale sobre atrevido. Essa foi a primeira coisa que ela disse quando me viu. Ignorando-me, Angélica bufou e virou a cabeça. HMPH, eu quebrei. Oh! Você alcançou o posto de Visconde? Isso mesmo. Nossa, parabéns. Embora eu esperasse isso, ainda assim fiquei agradavelmente surpreso. Esse foi um bódigo classificado, e que eu quis dizer parceiro para mim. Venha, Ren, o almoço está pronto. Enquanto conversava com Angélica, de repente ouvi a voz de minha mãe me chamando desde a cozinha. Chegando. Com um sorriso no rosto, fui para a cozinha. Chegando na cozinha, sentado na mesa da cozinha estava meu pai lendo o jornal. Sorrindo para ele, cumprimentei-o, que me cumprimentou de volta com um sorriso caloroso. Depois disso, sentei-me e almocei com meus pais. Pelas próximas horas, nós apenas conversamos e conversamos. Edifício Manticore,
bloqueio. 20 horas. Então você está dizendo que ele entrou em contato com você? De pé na beira da minha varanda, segurei meu telefone no ouvido. A voz de Smalznak soou no alto-falante do telefone. Sim, ele fez. E o que ele disse? Ele concordou. Concordo com os termos que oferecemos no contrato? Bastante. Entendo, acho que o fato de estar em todos os noticiários ajudou de certa forma. Quase meio ano se passou desde a última vez que tive contato com Ryan. Finalmente, depois de esperar pacientemente por tanto tempo, ele nos contatou. Com a minha cara em todos os noticiários, e depois de nos observar durante algum tempo, o Ryan decidiu finalmente aceitar a oferta que eu lhe tinha proposto. Quando eu disse observe-o nós, quis dizer o que Smalznak permitiu que ele observasse. Apesar da genialidade de Ryan, ele não foi capaz de hackear nosso sistema. A única razão pela qual ele conseguiu invadir nosso sistema antes foi porque eu disse a Smalznak para pegar leve com ele. Além disso, ele realmente não tinha o melhor equipamento para trabalhar. Não foi tão difícil para Smalznak detê-lo. Mas temos um problema. Infelizmente, antes que eu pudesse me alegrar, Smalznak derramou água fria em mim. Como resultado, meus olhos se estreitaram. Depois de pensar um pouco, entendi instantaneamente a que problema Smalznak estava se referindo. É a idade dele, certo? Sim, ele é um pouco jovem demais. A lei da cidade de Ashton diz que ele precisa ter pelo menos 14 anos antes de poder trabalhar. Isso realmente parece um problema. Coloquei a mão no queixo e pensei. Sua idade realmente seria um problema, pois, de acordo com a lei da cidade de Ashton, crianças com menos de 14 anos não podiam trabalhar legalmente. Com Ryan tendo 12 anos, eu sabia que isso seria um problema. Mas eu tenho uma solução. Felizmente, Smalznak parece ter pensado bem nas coisas. Meus olhos brilharam como resultado. O que você sugere? Por que não o aceitamos como estagiário? Estagiário? Sim, podemos usar a desculpa de ensiná-lo como funcionam os negócios mercenários para burlar a lei. Pelo menos até ele completar 14 anos. Minhas sobrancelhas franzem. De fato. Se tomássemos Ryan como trainee em vez de membro oficial, colocá-lo sob nossa proteção não seria um problema. Além disso, isso funcionou a meu favor, pois ele ainda precisava aprender muito. Entendo, isso faz sentido. Em relação ao pagamento dele, podemos apenas abrir uma conta separada com o dinheiro já dentro. Podemos simplesmente entregá-lo à mãe dele ou deixá-lo ter acesso a ele. Como não podíamos dar o dinheiro diretamente a ele, esse era o método mais adequado. Super suspeito, mas com Smalznak sendo aquele que cuidou de tudo, não deveria haver nenhum problema. Afinal, tenho certeza de que ele tinha seus caminhos. Eu confiei nele. Devo ir em frente? Sim, vá em frente e a propósito, Smalznak, quanto dinheiro ainda temos em nossos fundos? Concordando vagamente com a cabeça, de repente me lembrei de algo e perguntei a ele sobre a situação do dinheiro. Em resposta, a voz de Smalznak ficou um pouco perturbada. Certo, quase esqueci. Estamos quase sem dinheiro. Deixando tudo de lado, só temos 5 milhões de US sobrando. Imaginei. Presumo que tenha resolvido esse problema, não? Sim, na verdade eu tenho uma solução para este problema. Ótimo, enquanto você resolve a questão do dinheiro, eu resolvo as coisas com o Ryan. Claro. Tac. Pressionando o botão vermelho na minha tela, desliguei a ligação com Smalznak. Olhando para o céu azul, eu exalei. E estou pobre de novo. Após a viagem para Morre e depois de gastar meu dinheiro em algumas outras coisas, minha conta bancária estava quase vazia. Quando pensei que tinha dinheiro suficiente, ele acabou rapidamente. De repente, olhei para minha pulseira e suspirei.
Certo, acho que já é hora de vender os itens que recebi de Morra. Caminhando de volta para o meu quarto, fiz meu caminho em direção à minha mesa. Tocando em minha pulseira, vários objetos apareceram rapidamente na mesa. Vamos ver. No geral, o número de itens na minha mesa era bastante. Eu precisava verificar cuidadosamente os usos de cada um deles através da janela de status diante de mim. Clank. Clank. Inútil e 1. Isso deve ser bom e inútil. Olhando para os vários itens na mesa, eu rapidamente separei os itens úteis dos itens inúteis. Como alguns dos itens só podiam ser usados por orcs, eles eram naturalmente inúteis para mim. Ufa, deve ser isso. Após 10 minutos de triagem, limpei o suor que se acumulou na minha testa. No momento, havia 3 pilhas diferentes diante de mim. A pilha útil, a pilha inútil e a pilha não sei. Com a pilha de não sei sendo aquela que continha itens que eu não tinha certeza se poderiam ser úteis para mim ou não. Clank. Colocando rapidamente o inútil e não sei empilhar de volta na minha pulseira, olhei para o último. Surpreendentemente, havia itens muito mais úteis do que eu esperava. No entanto, apesar disso, eles ainda eram muito menos do que as outras 2 pilhas. No momento, eram 12 itens, dos quais 4 me chamaram a atenção. Nome, Mão da Malícia. Classificação, D. Descrição, uma luva que permite ao usuário aumentar o status de força em 2 subclasses menores. Nome, Beijo da Mãe. Classificação, VNA. Descrição, veneno poderoso que é capaz de dissolver os órgãos internos do alvo após a ingestão. Pode funcionar em criaturas classificadas e abaixo. Nome, Seduction Shore. Classificação, VNA. Descrição, afrodisíaco muito poderoso. Pode funcionar em criaturas classificadas e abaixo. Nome, Anel de Gravidade. Classificação, C. Descrição, um anel com 10 configurações. Ao usar o anel, a massa corporal dobrará. Sempre que a configuração for alterada, a massa dobrará em relação à configuração escolhida. TSS. Olhando para os itens, respirei fundo. Se eu tivesse que ser honesto, eu queria todos eles. Mas, eu sabia que não poderia fazer isso. Especialmente porque o próximo grande evento aconteceria em breve. Leilão anual da cidade de Ashton. Apenas 10 minutos atrás, todos na academia receberam uma mensagem com um convite para o leilão. Por fazer parte da academia, também ganhei um. O grande leilão anual da cidade de Ashton foi um grande evento onde todos os tipos de artefatos, habilidades e artes foram vendidos. Apesar de a maioria dos itens à minha frente ser tentadora, o leilão que seria realizado em 2 semanas tinha itens muito melhores. Além disso, esse item está sendo leiloado lá, não está? Havia um item específico que eu realmente desejava do leilão. O valor do item que eu queria era bem caro, mas valeria a pena. Esse item sozinho poderia me impulsionar a novos níveis. Bem, se fosse assim tão fácil. Havia apenas um pequeno problema com o meu plano. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. Por isso, tive que recorrer ao leilão dos itens antes de mim. Na verdade, eu poderia pegar um? De acordo com minha estimativa, o item que eu queria comprar valia cerca de 100 milhões de U. O patrimônio líquido dos itens diante de mim era de cerca de 150 milhões de U. Talvez eu possa levar alguma coisa? Eu rapidamente balancei minha cabeça. Agora não era hora de pensar nisso. Eu ainda tinha 2 semanas para resolver as coisas, se tivesse sorte, talvez pudesse ficar com 2 itens. Quem sabe? Jim. De repente, meu relógio vibrou. Era Kevin. Ei, você vai ao leilão? Bem, isso foi rápido. Pegando meu telefone, eu rapidamente digitei de volta. Sim, eu estou indo. Ótimo,
Eu vou com Emma e os outros também. Quer se juntar a nós? Não. Eu rapidamente recusei. Em vez disso, vá com Léo e Han. Legal, acabei de adicionar você ao chat em grupo. Esse cara não sabe que não significa não? Jim. Bate-papo do leilão. Você acabou de ser adicionado a um bate-papo em grupo, horário 20h32. Kevin, bem pessoal, Ren concordou em vir conosco. Melissa, no que esse cara está fazendo aqui? Emma, no que? Kevin, pensei que você tinha dito que não ia convidar mais ninguém. Kevin, desculpa. Emoji rezando. Emma, de que adianta se desculpar quando você nem se desculpa? Emoji irritado. Amanda, e a cena emoji. Tac. Olhando fixamente para a conversa deles por um bom minuto, eu joguei meu telefone na cama. Não consegui mais ler seus bate-papos cheios de emojis. Ai, e bem, se eu olhar para isso com uma nota positiva, pelo menos isso me poupa um pouco de problema. Com Emma e Melissa sendo VVIPs, eu poderia naturalmente conseguir um lugar melhor e pular filas e processos irritantes. De certa forma, isso funcionou a meu favor. Fechando os olhos, massageei minha testa. Um pensamento me ocorreu, espero que nada dê errado. Eu disse esperançosa, mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Em relação ao leilão, no romance, era para ser o próximo evento antes do arco do torneio. Bem, pelo menos deveria. Recostando-me na cadeira, cruzei as pernas. Em teoria, deveria ter havido mais 2 incidentes antes do arco do torneio, mas como eu praticamente frustrei os planos do Monolot, não conseguia ver como eles continuariam com seus planos originais. A principal razão pela qual eu tinha certeza disso era porque eu havia matado o professor Thibault, o iniciador principal para todos os 3 eventos. Com sua morte, as chances de outros eventos acontecerem eram quase nulas. Mais ainda, só porque esperava que os eventos não acontecessem, não significava que não faria os preparativos para isso. Se houve uma coisa que aprendi com o incidente de Everblood, foi sempre pensar que algo vai dar errado. Portanto, rapidamente me lembrei de estar alerta nas semanas seguintes. Criac. Assim como eu estava no meio dos meus pensamentos, de repente a janela do meu quarto se abriu revelando um gato preto. Meus olhos se iluminaram instantaneamente. HMO, Angélica. Bem-vindo de volta, você já terminou? Sim. Entrando vagarosamente na sala, Angélica assentiu com a cabeça. Pulando em cima da cama, Angélica se enrolou e fechou os olhos, desconsiderando completamente a minha presença. Vendo isso, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Ela está triste por não poder ver Nola novamente. Desde que voltou da casa dos meus pais, Angélica estava um pouco mal-humorada. Embora pudesse ser pelo fato de ela estar me vendo novamente, eu sabia que era por causa de Nola. Infelizmente para ela, eu precisava dela. E graças a ela, tudo estava pronto. Apoiando o cotovelo no braço da cadeira, apoiei o queixo. Olhando para Angélica, que estava sentada na cama em sua forma de gato, bati levemente no outro braço da cadeira. As bordas dos meus lábios se curvaram ainda mais. Toque. 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 Agora eu poderia finalmente terminar o que havia planejado terminar há muito tempo. Se isso funcionar bem, talvez eu realmente não precise vender nenhum dos meus artefatos. Pensando assim, eu sabia que não poderia cometer nenhum erro. Era a hora da limpeza. Capítulo 218, Limpeza 3. Gerard Lin, filho do presidente da WV Pharmaceuticals. Romelu Conel, seus pais são heróis de classificação e trabalham na guilda de classificação de platina. Andrea Forsetti, filho do ancião de Gladiatori, guilda de classificação de platina. Jéssica Pandeu, filha de um dos instrutores da escola. Gabriela Lemas,
filha do gerente da agência do Ashton District Bank, um dos maiores bancos da cidade. Plac. Fechei meu caderno. Nele estavam todas as minhas anotações sobre os 5 tiranos. Bem, as coisas devem funcionar por enquanto. Com a ajuda de Angélica, já fiz minha jogada. Agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Oh mano! De repente, Angélica chamou por mim. Com seu corpo enrolado e descansando na cama, Angélica parecia muito fofa de onde eu estava sentada. HM? Angélica? O que foi? Você ainda não me disse por que me obrigou a fazer tudo isso. Ah, isso. Certo. Embora eu tenha feito Angélica fazer todo o trabalho, ainda não havia contado a ela o plano. Não tinha certeza se ela estaria interessada ou não. Para ser honesto, não é algo que você acharia particularmente interessante. Mesmo assim, você ainda quer ouvir sobre isso? Não, não importa. Angélica rapidamente balançou a cabeça. Então por que perguntar em primeiro lugar? Olhando para Angélica enrolada na minha cama, eu balancei minha cabeça. Para ser sincero, mesmo que eu tivesse explicado a ela, era provável que ela não tivesse entendido nada. Meu plano era instigar conflitos internos entre os tiranos. Quero dizer, por que lutar contra eles quando eles podem fazer isso por mim? Claro, não foi apenas isso. Se fosse só isso, não resolveria nenhum dos meus problemas. Meu verdadeiro objetivo era fazer com que todos se voltassem contra Gerard. Aquele com o apoio mais forte é aquele em torno do qual eu tinha que girar meus planos. Somente quando todos estivessem contra ele meu plano finalmente começaria. Fua. Tocando na minha pulseira, um cartão verde apareceu na minha mão. O carimbo do tempo. A carta na minha mão era a razão pela qual os 5 tiranos existiam em primeiro lugar. Se não fosse por eles, tal situação nunca teria existido. Depois de pensar muito nisso, percebi que esse era o elo fundamental entre os 5 tiranos. Foi quando meus planos começaram a se formular. Tendo passado incontáveis horas observando e pesquisando cada tirano, eu sabia bastante sobre eles. De seus hábitos a hobbies e basicamente tudo o que eu precisava saber sobre eles. A partir daí, consegui elaborar um plano aproximado que executei com a ajuda de Angélica. Se funcionou ou não, saberei até o final do dia. Estou meio sonolento. Preguiçosamente esticando meus braços, um bocejo escapou de meus lábios. Depois de passar a maior parte do dia revisando as informações que obtive sobre os 5 tiranos, eu estava compreensivelmente cansado. Fazendo meu caminho para a cama, olhei para o meu quarto. Um pensamento de repente me ocorreu, e eu deveria estar saindo deste lugar em breve, não deveria? Certo, eu me lembro de Dona me dizendo que meu quarto no prédio do Leviatã estava quase pronto. Realmente uma pena. Quando me acostumei com este lugar e fiz alguns amigos, tive que sair. Que chatice. Pã. Caindo na minha cama, apaguei as luzes e fechei os olhos. Bem, não é como se eu pudesse recusar a chance de ir ao prédio do Leviatã. Quero dizer, estávamos falando sobre instalações de alto nível com salas ainda maiores e campos de treinamento. Não importa o quanto eu goste deste lugar, eu seria estúpido em recusar. Além disso, tendo executado meu plano, tudo se resolveria neste lugar. Tudo o que me restava fazer agora era esperar. Espere que tudo se encaixe. Depois de um fim de semana sem intercorrências, era segunda-feira e a aula terminava às 17 horas, como de costume. Tudo bem, é isso para a aula de hoje. Marcando o fim da aula, com uma rápida despedida, o palestrante juntou suas coisas e saiu da sala. E estou tão cansado. Esticando os braços, Emma levantou-se preguiçosamente e arrumou suas coisas. Ao lado dela, Amanda fez a mesma coisa. Tendo passado as últimas 10 horas estudando, todos estavam compreensivelmente cansados. Eu incluído.
Enquanto arrumava suas coisas, Emma se virou e olhou para Kevin. Ei Kevin, o que você vai fazer quando voltar? Trem. Colocando seu tablet de volta em seu espaço dimensional, a resposta de Kevin foi direta. Em resposta, Emma revirou os olhos e reclamou. GHH, você faz mais alguma coisa além de treinar? Não, ele é um idiota musculoso. Eu interrompi rapidamente. Me dando uma cotovelada, Kevin olhou para mim. O que você acabou de dizer? Peço desculpas, eu quis dizer um idiota surdo. OY. Repita isso se você ousar? Músculo surdo idiota. Olhando sem medo para Kevin eu repeti. Sorrindo, Kevin estalou os dedos. Rachadura. Rachadura. Parece que alguém está ansioso por uma surra. Você não pode me vencer. Ah. Quer tentar? Agora que pensei nisso. Se Kevin e eu lutássemos, quem venceria? Apesar do talento absurdo de Kevin e do posto mais alto, eu estava confiante em derrotá-lo. A razão para isso era simples. Eu sabia tudo sobre Kevin. De como ele lutou e suas fraquezas e pontos fracos. Livro à parte, ao projetar seu personagem, adicionei várias falhas em sua forma e força no início. Essas coisas obviamente não seriam mais algo digno de nota no final do romance, mas a partir de agora eram falhas facilmente exploráveis que poderiam me dar uma vantagem ao lutar contra ele no futuro. Ainda assim, isso foi apenas especulação da minha parte. Eu não estava realmente interessado em lutar contra Kevin. Pelo menos não agora. Como resultado, neguei rapidamente o desafio de Kevin. Eu não quero lutar com você. Muito incômodo. Suspiro, não consigo lidar com vocês. Olhando para Kevin e eu brigando, a boca de Emma se contorceu. Balançando a cabeça, ela pegou Amanda pelo pulso e a conduziu para fora da sala. Vamos, Amanda. Completamente imperturbável por tudo, Amanda acenou com a cabeça. Virando a cabeça e vendo as duas garotas saírem, olhei para Kevin e propus. Nós provavelmente deveríamos ir também. Sim. Estava ficando tarde. Provavelmente não deveria perder muito tempo conversando na sala de aula. Especialmente agora que eu estava tão ocupado. O que devo fazer a seguir? E provavelmente devo ter RHM. Assim que estava prestes a sair da sala de aula, senti um toque no meu ombro. Virando-me, notei Kevin apontando para a entrada da sala de aula. Ren, há algumas pessoas na entrada para você. Ah. Quem? Como eu não tinha muitos amigos, isso foi uma surpresa. Quem poderia estar procurando por mim? Logo descobri a resposta. Léo. Han? Parados na entrada da classe estavam Léo e Han. Percebendo que eu os havia notado, Léo foi o primeiro a falar. Ren, como você está tão calmo? Minhas sobrancelhas franzem. O que há de errado com vocês? Olhando para seus rostos que eram bastante solenes, senti que algo estava estranho neles. Percebendo a confusão em meu rosto, Léo mostrou seu relógio. Você não viu o anúncio? Que anúncio? Verifique seu telefone. Vendo como eu era ignorante, Léo suspirou. Franzindo a testa, liguei meu relógio e verifiquei minhas notificações. Logo as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Entendo, então começou. Para todos aqueles sob a proteção de Gerard, depois que as aulas terminarem hoje às 5, vá para o quarto dele o mais rápido possível. Se algum de vocês se atrasar 1 minuto, terá que arcar com as consequências. Você disse alguma coisa? Opa, posso ter falado meus verdadeiros pensamentos. Acenando com a mão, rapidamente tentei mudar de assunto. Eu e minha língua. HMO. Nada, que choque. O que poderia ter acontecido? Com os braços cruzados, Han disse pensativo, não sabemos.
Não acabamos de dar a eles o carimbo de hora ontem? Por que eles chamaram todos? Talvez algo grande tenha acontecido. Isso soa plausível. Para Léo e Han, a situação pode parecer extremamente estranha, pois nunca havia acontecido no passado. Infelizmente para eles, esse era o cenário que eu esperava. Parece que tudo está indo conforme o planejado, pelo menos por enquanto. Ainda assim, só porque tudo estava indo de acordo com meus planos, eu não iria baixar a guarda. Felizmente, com Angélica de volta comigo, as chances de um fator externo atrapalhar meus planos eram mínimas. O que devemos fazer? Resmungando por mais um minuto, Léo olhou nervosamente para mim enquanto pedia conselhos. Eu balancei minha cabeça em resposta. Não temos escolha a não ser ir. Mas... Vamos, eu vou proteger vocês. Você esqueceu quem eu sou? Ah, isso mesmo. Como poderíamos esquecer? Dada a minha força, eu estava entre uma das pessoas mais fortes no edifício Manticore. Não havia nada com que realmente se preocupar. Não me interpretem mal, não é que as pessoas no edifício Manticore fossem fracas, é só que todas as outras pessoas fortes foram para os outros dois edifícios. Qualquer um que atingisse o nível D era extremamente talentoso e rico, as chances de permanecer no edifício Manticore eram baixas. Por causa disso, isso significava que eu era uma das pessoas mais fortes do prédio. Léo e Prão também perceberam isso, por isso suspiraram de alívio. Tudo bem, vamos. Claro. Sim. Bem quando eu estava prestes a sair com Léo e Han de volta para o edifício Manticore, senti um leve toque no meu ombro. Virando-me, percebi que era Kevin. Depois de ouvir nossa conversa, ele mais ou menos entendeu o que estava acontecendo. Você precisa de ajuda? HM? Eu tenho isso. Com um sorriso no rosto, balancei a cabeça. Se Kevin entrasse, meus planos não funcionariam. Eu conhecia seu personagem muito bem, o que eu estava prestes a fazer não era algo que ele gostaria. Tem certeza? Se precisar de ajuda é só me mandar uma mensagem. Eu aprecio o pensamento, mas não é tão ruim quanto você pensa. Dando um tapinha no ombro de Kevin, garanti a ele que tudo ficaria bem. Olhando para mim nos olhos por alguns segundos, Kevin finalmente desistiu. Tudo bem, se você diz. Eu te mando uma mensagem se eu realmente precisar de ajuda. Sorrindo, mostrei meu telefone. Claro. Tudo bem, te vejo amanhã. Cia. Acenando adeus a Kevin, enganchei meus braços em torno de Léo e Han e os segui de volta ao edifício Manticore. Hora de uma limpeza completa. Capítulo 219, Limpeza 4. Olhando para o telefone, as sobrancelhas de Gerard franziram. Um minuto depois, ele apertou o telefone com força e xingou em voz alta. Caramba! Desde alguns dias atrás, uma brecha começou a aparecer entre os 5 tiranos. Aparentemente, os carimbos de data mora que os outros tiranos haviam desaparecido. Curiosamente, seus carimbos de data mora permaneceram intocados. Esses retardados não conseguem entender que a razão pela qual minhas coisas estão intocadas é porque quem quer que sejam os ladrões, eles têm medo de mim? Embora os outros tiranos tivessem respaldos respeitáveis, se fossem comparados a empresas como a WV Pharmaceuticals, ainda estariam um nível abaixo. Para Gerard, estava claro como o dia que os ladrões o haviam ignorado especificamente porque o temiam. Infelizmente, os outros não pareciam entender isso enquanto olhavam para ele com desconfiança. Depois de um dia sem notícias sobre os carimbos de data mora roubados, todos se convenceram fortemente de que Gerard havia desempenhado um papel no desaparecimento dos carimbos de data mora. Daí a situação atual. Sem dúvida, eles iriam atingir as pessoas sob sua jurisdição. Eles queriam cortar o fornecimento de carimbos de data mora. Maldito bastardo ganancioso. Clank. Gerard, todos se reuniram.
De repente a porta do quarto de Gerard se abriu, e Noah, um de seus lacaios, o chamou. Arrumando o colarinho, Gerard acenou com a cabeça. Todo mundo já está aqui? Ok, estou indo. Saindo de seu quarto, Gerard fechou a porta atrás de si. Entrando na sala de seu apartamento, Gerard viu uma multidão de estudantes olhando para ele. Andando pela sala, ele foi instantaneamente capaz de captar a admiração e o medo que vinham dos olhos de alguns dos alunos. O canto de seus lábios puxou para cima como resultado. Obrigado por vir até aqui hoje. Parando diante da multidão, Gerard fez um breve resumo das situações para os alunos. Resumindo, ele contou a eles sobre como eles poderiam ser alvos de outras facções e que precisavam ser extremamente cuidadosos. Onde eu vi aquele cara? Enquanto ele falava, os olhos de Gerard de repente pararam em um determinado indivíduo. Pele branca pálida e olhos azuis profundos. Ele parecia ter uma vaga lembrança de tal aluno. De repente, ele se lembrou. Hein Dover. O jovem talentoso que apareceu em todos os noticiários. Certo, ele pode ser capaz de me ajudar. Uma ideia de repente lhe ocorreu. Se ele conseguisse colocar Ren do seu lado, poderia usá-lo rapidamente como um impedimento contra os outros tiranos. Sendo ele uma das pessoas mais fortes do dormitório, ele poderia esmagar rapidamente toda a sua oposição. Sem pensar duas vezes, Gerard apontou para Ren. Você vem comigo. Meu. Perplexo, o jovem chamado Ren apontou para si mesmo. Erguendo a sobrancelha, Gerard acenou com a cabeça. Sim, para quem mais estou apontando? Siga-me rapidamente, não tenho muito tempo a perder. Oh, ok. Afobado, Ren apressadamente o seguiu. Olhando para a figura perturbada de Ren, Gerard sorriu secretamente. Acho que é verdade. Ele realmente não tem apoio. Isso ia ser mais fácil do que ele pensava. Você cuida da situação enquanto eu cuido desta. Olhando para Noah, Gerard ordenou rapidamente. Em resposta, Noah acenou com a cabeça. Como quiser. Bom. Clank. Fechando as portas de seu quarto, Gerard cuidadosamente examinou Ren diante dele. Depois de agarrá-lo, com um aceno de cabeça satisfeito, foi direto ao ponto. Que tal você trabalhar para mim? Trabalho para você? Sim, eu investiguei você um pouco. Isso é natural. Depois de receber notícias sobre seu talento, comecei a me interessar por você. Eu sei que seus pais trabalham para uma guilda de terceira categoria e você não tem apoio. Que tal isso? Trabalhe para mim. Posso fornecer-lhe todos os recursos necessários. Por que você está sorrindo? Gerard parou no meio da frase. A razão era que o aluno diante dele estava sorrindo amplamente. Quase como se estivesse assistindo ao show mais divertido de sua vida. Ah! Estou sorrindo? Assustado, Ren tocou seus lábios. Percebendo isso, Gerard ficou furioso quando sua voz ecoou pela área. Sim, você estava. Você acha que eu disse algo engraçado? Eu sou uma piada para você. Ah, eu e minha atuação de merda. Deixando escapar um suspiro, Ren escovou o cabelo e xingou silenciosamente. Isso assustou Gerard, que de repente teve uma premonição sinistra. Olhando para Gerard, Ren lentamente abriu a boca. Quero dizer, quão estúpido eu seria por trabalhar com o filho do cara que assassinou a igreja de Tobias e causou a queda da empresa farmacêutica número 1 anterior. Oh, o quê? Como você sabe? Arregalando os olhos, Gerard congelou no local. E impossível. Como ele conseguiu tanta informação confidencial? Além de mim e do meu pai, ninguém deveria saber disso. Ele deve estar blefando, sim. Se não estivesse blefando, de que outra forma ele saberia? A menos que ele estivesse blefando, as coisas não fariam sentido. Como eu sabia?
Sorrindo mais uma vez, Ren mostrou um mapa para Gerard. Identificado nele estava um determinado local dentro da cidade de Ashton. Me encontre aqui depois que a reunião terminar, eu vou deixar você saber então. Oh! Se você contar a alguém sobre o que eu disse a você, não apenas você morrerá, mas lentamente revelarei tudo ao mundo. Apontando fracamente para Ren, Gerard gritou, vê você está apenas blefando. Ah, e parece que estou blefando? Parando os passos, virando a cabeça. De repente, uma pressão incompreensível caiu sobre Gerard enquanto os olhos de Ren lentamente se tornavam cinza opaco. Instantaneamente, o mundo ao redor de Gerard congelou e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Pressionando a mão para baixo, a voz rouca e fria de Ren ecoou pela sala. Ajoelhar. Baque. Com um grande baque, Gerard se ajoelhou no chão. Sem sequer questionar a decisão, Gerard ajoelhou-se no chão. Uma sensação inexplicável de medo tomou conta dele. Não, o que está acontecendo? Não é como voltar à arena? Garrad lembrou-se desse momento. Este foi exatamente o mesmo cenário que aconteceu durante a luta de Ren contra Aris. A princípio, ele pensou que era alguma habilidade falsa que Ren havia usado para enganar o oponente, mas ele sentiu. Ele sentiu o verdadeiro horror que estava diante dele. Era como se ele estivesse parado diante de uma enorme massa negra que o olhava como se fosse uma formiga. Ele precisava saber o seu lugar. Assim, Gerard desistiu de qualquer pensamento de luta. Que bom que você não está resistindo. Por favor, me desculpe, eu desisto. Não me mate, por favor. Olhando para a figura de Gerard por alguns segundos, Ren sorriu. Lentamente, seus olhos retornaram à sua habitual cor azul profundo. Dando tapinhas nos ombros de Gerard, Ren alertou. Se você não quer que essa informação se espalhe, eu te dou uma opção. Logo após o término da reunião, você deve vir rapidamente ao local que eu lhe mostrei anteriormente. Mais uma vez pegando seu telefone, Ren mostrou a ele a imagem do local. Depois de alguns segundos, voltando a cabeça para Gerard, Ren perguntou. Você entende? Sim. Bom. Satisfeito, Ren deu um tapinha no ombro de Gerard mais algumas vezes antes de sair em direção à saída da sala. No entanto, quando ele estava prestes a sair, os pés de Ren pararam na frente da porta. Virando-se, com um sorriso calmo no rosto, ele abriu a boca. Ah, se você tentar alguma coisa estúpida, eu serei o primeiro a saber. Assim que você tentar ligar para alguém pedindo ajuda ou mandar uma mensagem para alguém, rapidamente espalharei tudo o que sei para o mundo. Seja qual for o seu pai trabalhou duro para realizar será rapidamente arruinado da noite para o dia, e as pessoas que você intimidou e assediou se juntarão a você como hienas loucas. Parando um pouco, Ren acenou com a cabeça em satisfação. No momento, Gerard estava suando profusamente enquanto imaginava o cenário sobre o qual Ren acabará de falar. Sem hesitar, ele continuou balançando a cabeça. Bom, parece que você sabe o que é melhor para você. Tocando a maçaneta da porta, Ren lentamente abriu enquanto sua expressão mudava para de alguém que acabará de ser repreendido. Espero que não me decepcione. Clank. Essas foram as últimas palavras que Gerard ouviu antes que a porta se fechasse e o silêncio caísse sobre a sala. Asterisco. Não muito longe do Lock nos arredores do Distrito Central, residia uma antiga fábrica, a Triven Industrial Co. A fábrica costumava ser uma antiga fábrica de brinquedos bastante conhecida na cidade de Ashton. Infelizmente, após algumas disputas no conselho e casos de corrupção, a empresa foi forçada a fechar. Desde então, a empresa ficou abandonada sem ninguém querer comprar o terreno devido à sua localização bastante remota e ao alto preço de venda. Foi precisamente por ser um local remoto que escolhi este local para a operação de hoje. Foi perfeito, pois não havia câmeras por perto e não havia muitas pessoas morando por perto. Independentemente de quanto som eles o fizessem, ninguém notaria nada.
Grrrrrr. De repente, as portas da fábrica se abriram e um estremecido Gerard entrou. Buck! Você finalmente chegou. Sorrindo, pulei de uma máquina em que estava sentado e o recebi de braços abertos. Em resposta, Gerard estremeceu ainda mais quando olhou para mim e deu alguns passos para trás. Vê você, como você sabia dessas informações? Como você sabia sobre a morte de Chart? Sem hesitar, ele foi direto ao ponto. Como eu sabia? Sorriso pretensioso. Olhando para a expressão perturbada de Gerard, os cantos dos meus lábios puxaram para cima. Como eu sabia? Simples mesmo, é porque eu sou o autor deste livro. Eu naturalmente não poderia dizer isso. Apesar de ser verdade, não havia como ele acreditar em mim. Responda-me. Tomando meu sorriso como um sinal de que eu estava olhando para ele, Gerard ficou furioso quando começou a gritar. Se você não me responder, eu vou enviar uma mensagem de emergência rapidamente para o meu pai. Oh! Mostrando seu telefone, Gerard me mostrou a mensagem de texto que já estava escrita. Com o polegar no botão enviar, ele ameaçou. Sim. Veja isso, este é o meu telefone. Se você fizer um único movimento e não me contar como você sabe essa informação, eu irei imediatamente kggh. Clique. Um som de clique sutil ressoou pela fábrica. Kggh, o que? Apertando o peito, os olhos de Gerard se arregalaram. Olhando para baixo em suas mãos, sangue vermelho jorrou no chão. O que acabou de acontecer? Não vi nada. Antes que ele pudesse se mover ou fazer qualquer coisa, seu corpo congelou completamente e ele começou a sangrar profusamente. Baque! Segundos depois, com um grande baque, sua figura caiu no chão. Batendo no punho da minha espada, eu balancei minha cabeça. Desculpe por dizer isso a você, mas eu realmente não preciso mais de você. Para ser honesto, ele não era realmente meu alvo principal para começar. Ele era apenas um meio para alcançar esse objetivo. Ah, vamos acabar logo com isso. Olhando para a figura moribunda de Gerard, não senti pena dele. Depois de investigá-lo de perto e descobrir todas as coisas nojentas que ele havia feito no passado, senti que esse tipo de morte não lhe fazia justiça. Ele merecia um mais horrível. Vamos ver. Caminhando lentamente em direção a Gerard, calmamente peguei seu telefone. Com Gerard já tendo desbloqueado o telefone, não tive dificuldade em acessar suas coisas e encontrar seu aplicativo de mensagens. Pai, você pode vir me buscar? Tenho uma notícia fantástica para compartilhar com você. Venha diretamente a mim. Tem um restaurante que eu quero experimentar com você. E enviado. Tendo investigado Gerard com muito cuidado, naturalmente também investiguei seu pai. Com isso, naturalmente encontrei muitas coisas que poderia ter explorado. Neste caso, consegui encontrar uma notícia muito interessante. Jana Lin, o pai de Gerard, era um pai muito amoroso. O que quer que Gerard pedisse a ele, ele o faria. Foi por causa disso que, durante a maior parte de sua vida, ele conseguiu se safar da maioria das coisas de Scott. Pedir que ele viesse aqui na verdade fazia parte do meu plano. Se tudo correr de acordo com o que investiguei, seu pai ficaria mais do que feliz em vir. Este fato foi comprovado pouco tempo depois, quando o telefone de Gerard vibrou. Jim. Você quer jantar comigo? Mas é claro que eu vou. Eu estarei vindo em breve. Espere por mim. Bingo. Com um sorriso no rosto, guardei o telefone. Eu estava preocupado com o fato de o pai de Gerard não vir? De jeito nenhum. Dada a história de Gerard, ele ir a tais lugares para realizar seus planos degenerados não era estranho. Como seu pai o encobriu várias vezes, ele já sabia como Gerard fazia as coisas. Ele não acharia isso estranho. Voltando para uma das máquinas, inclinei-me para trás e relaxei.
Agora só me resta esperar. Jana Lin, atual chefe da farmacêutica WV. Ele era descendente de malaios e tinha 43 anos a partir de hoje. Sua vida foi dura. Herdando a empresa de seus pais ainda jovem, Jana nasceu com um fardo pesado em seus ombros. Apesar disso, depois de se formar em uma academia bastante prestigiosa, ele rapidamente começou a trabalhar e expandiu rapidamente a influência de sua empresa, a WV Pharmax. Infelizmente para ele, a estrada estava cheia de espinhos. Com concorrentes em todos os lugares, chegar ao topo foi difícil. Ainda assim, usando qualquer método disponível, Jana conseguiu reivindicar o primeiro lugar como a principal empresa farmacêutica no domínio humano. Depois de anos de lutas constantes, ele finalmente ascendeu ao topo. Chegamos, senhor. Tudo bem. O carro parou e um guarda-costas abriu a porta. Assentindo com a cabeça, Jana saiu do carro. Olhando para a fábrica abandonada diante dele, Jana ficou surpreso. Onde no mundo? Ao lado dele, um de seus dois guarda-costas franziu a testa. Algo parece errado, senhor. Sim, eu também acho. Jana concordou. Embora ele não fosse forte, seus instintos lhe diziam que algo estava definitivamente errado com a situação. Sem hesitar, Jana pegou o telefone e mandou uma mensagem para o filho. Filho, estou aqui, por que você não vem para fora? Ping. Em segundos, ele obteve uma resposta de volta. Pai, você está aqui? Venha para a fábrica, tenho algo incrível para mostrar a você. Vocês dois me sigam. Se alguma coisa parecer fora do lugar, imediatamente chame por reforços. Entendido. As sobrancelhas de Jana franziram. Cutucando seus guardas ao lado dele, ele caminhou em direção à fábrica à sua frente. Embora sentisse que algo estava estranho na situação, ele estava confiante na força de sua guarda. Se algo realmente acontecesse, sem dúvida o guarda diante dele o defenderia. Grrrrrr. Abrindo a porta que dava para o depósito, Jana viu instantaneamente incontáveis tipos de máquinas antigas. Gerard, papai está aqui. Onde você está? Olhando em volta por alguns segundos, Jana levantou a voz enquanto chamava por seu filho. Jana Lin, CEO farmacêutica da WV, pai de um filho e assassino de várias pessoas que foram consideradas concorrentes. De repente, uma voz fria ecoou pelo armazém assustando Jana e os guardas próximos a ele. Olhando freneticamente ao redor, Jana gritou. Você! Quem é você? Mostre-se! Depois de olhar por um tempo, de repente, seus olhos pararam em direção a uma certa máquina ao longe. Sentado em cima dela estava uma figura usando uma máscara que cobria apenas metade do rosto. Com um sorriso no rosto, a figura lentamente abriu a boca. Quem sou eu? Agora por que eu seria estúpido o suficiente para te dizer meu nome? Capítulo 220, Limpeza 5. Onde está meu filho e quem é você? Responda-me. Olhando para a figura mascarada diante dele, Jana gritou bem alto. Sua voz profunda ecoou dentro da fábrica. Além da figura mascarada, ele não conseguia ver mais nada. Onde estava seu filho? Quem era ele? Por que ele o alvejou? Jana queria respostas. Senhor, ele não é uma ameaça. Ele é apenas classificado como I. Com os olhos semicerrados, um dos guardas ao lado de Jana deu um tapinha em seu ombro e relatou o que pôde observar. Sem dúvida, o homem mascarado era apenas um posto. Puxa, tudo bem. Jana instantaneamente suspirou de alívio. Saber que o oponente era apenas classificado como I o acalmou um pouco. Seus dois guarda-costas eram classificados. Um mísero classificado não representava nenhuma ameaça para ele. Olhando para a figura mascarada diante dele, Jana falou em um tom mais confiante. Eu dou a você uma opção, ou me diga onde meu filho está, ou eu farei você me dizer onde meu filho está.
Não tenho certeza se você pode dizer, mas tenho 2 guarda-costas comigo. Ambos classificados como C. Com sua força miserável, não há como lutar contra eles, então sugiro que desista. Isso é mesmo verdade. Olhando para Jana diante de mim, eu sorri. Que idiota! O que ele disse era mesmo verdade. Se fosse só eu sozinho, sem dúvida seria derrubado por seus 2 guarda-costas. Infelizmente para ele, eu não estava sozinho. Olhando levemente para o topo da fábrica, tive um vislumbre de 2 olhos amarelos olhando para Jana de cima. Eram os olhos de um predador. Bom, parece que Angélica está pronta. Sem saber de sua situação, Jana cruzou os braços em triunfo. Em resposta, levantei minhas mãos. Bom, então você sabe o seu limite. Ok, agora me diga. O que você fez com meu filho? Desculpe, mas a menos que você me ouça, não posso dizer nada. Entendo, então você quer jogar assim. Isso é bom também. Isso me poupa muitos problemas. Já que você não quer jogar da maneira mais fácil, vou deixar você experimentar a maneira mais difícil. Apontando para a figura mascarada, Jana ordenou aos guardas. Pegue-o. Acenando com a cabeça, os 2 guardas se entreolharam quando uma pressão autoritária começou a exalar de seus corpos. Cerrando os punhos, eles se prepararam para se mover. No entanto, jato. Jato. O sangue espirrou no ar e os 2 buracos apareceram no peito do guarda-costas. Com os olhos bem abertos, Jana testemunhou seus 2 guarda-costas serem atacados por trás. Tudo aconteceu tão rápido que ele não conseguiu identificar quem era o autor do crime. O que aconteceu? Baque. Baque. Com 2 grandes baques, os 2 guarda-costas caíram no chão. Eles estavam mortos. Olhando para os cadáveres de seus 2 guarda-costas, a boca de Jana estava escancarada. O que está acontecendo? Ele não foi capaz de ver nada. Tudo aconteceu tão rápido que seus guarda-costas conseguiram reagir. Estávamos falando sobre 2 guarda-costas graduados. Alguns dos melhores dos melhores. Instantaneamente, o corpo de Jana estremeceu quando o medo se infiltrou. Calma, calma, você já passou por situação pior. Tente avaliar o que o mascarado quer. Jana se acalmou com força. Peço desculpas pelo meu comportamento anterior. Por favor, diga-me o que você precisa de mim. Se houver algo que eu possa fazer, farei o possível para atender às suas necessidades. Juntando as mãos, Jana fez uma reverência. Tendo sido chantageado por resgate antes, ele conhecia o procedimento padrão. Ele era muito inteligente. Ao agir dessa forma, ele esperava uma negociação sem parecer rude. Quem quer que fosse o menino diante dele, ele não era um oponente contra o qual pudesse lutar. Agindo dessa forma, ele seria capaz de preservar sua vida e a de seu filho. Ele sabia quando atacar e quando recuar. Tudo o que você quer é dinheiro, certo? Eu tenho muito disso. Quem quer que você seja, mesmo que tenha alguém forte apoiando você, você não matará descuidadamente alguém como eu, que tem um status tão alto, certo? Eu já memorizei sua voz e armação, mesmo se você estiver usando uma máscara, vou te caçar assim que voltar. Jana Lin estava exultante ao pensar no plano que havia traçado. Sorriso pretensioso. Olhando para Jana diante de mim, os cantos dos meus lábios se curvaram para cima. Percebendo meu sorriso, Jana, que interpretou isso como uma reação positiva, pensou que havia conseguido me enganar. Eu fiz isso. Agora só faltava esperar que o mascarado à sua frente pedisse o resgate. Assim que pagasse com sucesso o resgate ou qualquer exigência que tivesse, ele mobilizaria rapidamente todos os recursos à sua disposição e o caçaria. Espero que quando eu voltar ele ainda não esteja morto. Hahaha. Vou fazer você entender com quem você mexeu. Apenas o pensamento acalmou seu coração fervente.
Ele era o tipo de homem que nunca esqueceria um rancor. Enquanto alguém mexesse com ele, ele faria questão de pagar 10 vezes. Muito bem, que tal você me transferir o dinheiro primeiro? Dinheiro? Se eu te der dinheiro, vai me dizer onde está meu filho e você vai nos deixar ir? Hehe, apenas o ladrão comum que pensa que pode pegar um pouco do meu dinheiro. Terceira taxa. Era assim que Jana chamava esses ladrões. Não porque fossem fracos, mas porque só queriam dinheiro e nada mais. Assim que suas exigências fossem atendidas, eles fugiriam imediatamente para o mais longe possível. Infelizmente para eles, eles mexeram com a pessoa errada. Com seu poder e conexões, ele seria capaz de localizar facilmente a identidade dos ladrões. Sim, eu deixo você e seu filho irem depois que você me enviar o dinheiro. Quanto? Quanto você pode me dar? 50 milhões. Então é isso que você e a vida de seu filho valem? Ao ouvir a quantia em dinheiro que estava sendo oferecida, minha voz ficou fria. A intenção de matar se espalhou pelo meu corpo. Ele realmente vai me matar. Sentindo a intenção de matar, Jana rapidamente acenou com as mãos freneticamente. Não, eu só estava brincando. 120 milhões são todos os ativos líquidos que tenho. Não posso oferecer mais do que isso, levaria meses para reunir. Jana não estava mentindo. A maioria de seus ativos eram de longo prazo. O que significa que eles não poderiam ser transformados em dinheiro rapidamente. O único dinheiro que ele tinha no momento era de 120 milhões. Olha. Veja, eu não estava mentindo. Tocando freneticamente em seu telefone, ele rapidamente me mostrou o saldo de sua conta bancária. 121.098.549 U. Eu lentamente fechei meus olhos. No momento, eu estava tentando o meu melhor para manter um olhar calmo no meu rosto. 120 milhões de U. Com ele eu não precisaria mais vender a maioria dos itens que recebi da Imorra. Abrindo meus olhos mais uma vez, balancei a cabeça e peguei meu telefone. As transações neste mundo eram fáceis. Bastava um toque no telefone e o dinheiro seria transferido. Além disso, como o telefone que eu estava usando no momento era um que Smausnak havia me dado de antemão e estava conectado a uma conta separada, eu não estava preocupado com ninguém tentando me rastrear. Ok, envie esse dinheiro para esta conta. Estendendo a mão, Jana estava prestes a bater seu telefone contra o meu. De repente, ele parou. Como posso ter certeza de que você vai me deixar ir depois que eu lhe der o dinheiro? Você não. Eu balancei minha cabeça. Em resposta, Jana rapidamente pegou seu telefone de volta. O quê? Você está brincando comigo? Jana estava perplexa. Uma negociação em que o outro cara nem deixou o outro negociador propor nenhum termo. Esta foi a primeira vez que Jana encontrou alguém tão estúpido. Por que ele se incomodaria em respeitar o termo se o outro cara nem estava disposto a fazer o mesmo? Eu pareço alguém que está brincando? Em resposta à atitude de Jana, minha voz ficou fria. Instantaneamente, as costas de Jana ficaram encharcadas de suor enquanto ele engolia um bocado de saliva. Gole. Ele realmente não está brincando. Se ele realmente não concordasse com os termos, ele e seu filho morreriam. Não, isso é apenas um ato. Não posso deixar que ele me influencie assim. Balançando a cabeça, Jana cerrou os punhos. Ele não poderia desistir tão facilmente. Esta foi apenas uma tática que o ladrão estava usando para tirar vantagem dele. Olhando para mim, Jana deu outro gole de saliva antes de falar novamente. Se você não pode garantir a saúde de mim e do meu filho, por que devo enviar o dinheiro a você? Sorriso pretensioso. Não sou um homem que vai contra suas promessas, mas como você não parece acreditar em mim, tem outra coisa que é muito mais crível. Aqui. Pegando uma caixa preta do meu espaço dimensional, eu rapidamente a joguei na direção de Jana.
Pegando-a, Jana olhou para a caixa com um traço de confusão em seus olhos. O que é isso? Quer saber? Abra. Clique. Com as sobrancelhas franzidas, Jana abriu lentamente a caixa. De repente, seus olhos se arregalaram e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Um dedo estava nele. Esse seu demônio. O que você fez com meu filho? Nada ainda. Mas com certeza farei mais se você não me enviar o dinheiro. Fazendo uma pequena pausa, meus olhos fixaram-se ferozmente em Gerard diante de mim. Então. Sim, farei isso agora. Deixado sem escolha, Jana só poderia pegar seu telefone e cumprir meus termos. Cerrando os dentes, Jana ficou furioso. Esse bastardo. Depois que eu sair disso, vou me certificar de esfolá-lo vivo, mesmo que seja a última coisa que farei. Como ousa tocar no meu filho? Vou garantir que você tenha uma morte miserável. Jim. Um carrilhão alto ressoou pela fábrica. A transação foi bem sucedida. Com um grande sorriso no rosto, fiz uma leve reverência e agradeci a Jana. Obrigado por seu patrocínio. Ok, você vai deixar eu e meu filho ir NKHHH. Jato. Antes que Jana pudesse terminar de falar, uma mão penetrou em suas costas. Olhando para mim, seus olhos se arregalaram. Com a mão trêmula, ele apontou fracamente para mim. Por quê? Vê, você prometeu? Eu não te matei. Angélica, meu subordinado matou. Não é a mesma coisa, pensou Jana enquanto lentamente perdia a consciência. Compreendendo o que ele estava tentando dizer, balancei a cabeça e expliquei. Ah, bem. O senhor claramente não assiste a muitos filmes. Sempre que alguém lhe promete que não vai matá-lo, geralmente significa que seus subordinados o farão. Esta era uma ocorrência tão comum que eu realmente não tinha certeza de como ele comprou minhas palavras tão facilmente. Bem, eu realmente não me importava. Ganhei meu pagamento e tirei uma escória das ruas. Quem é seu subordinado? Quem? Deixe-me corrigir, eu quis dizer parceiro. Você é tecnicamente meu subordinado desde que está vinculado por contrato, mas vou deixar passar por enquanto. Eu não era alguém que se importava com os detalhes técnicos. Contanto que Angélica estivesse satisfeita, eu estava bem. Não poderia deixá-la ter um ataque em mim. Afinal, ela era uma subordinada muito útil. Chua. Esticando meus braços, olhei para Angélica que estava segurando Jana pelo pescoço. Seu corpo estava lentamente ficando mais magro a cada minuto enquanto a energia demoníaca se espalhava no ar. Você terminou? Não me apresse, humano. Angélica virou a cabeça em minha direção e latiu com raiva. Erguendo minhas mãos em derrota, tirei um relógio preto do bolso. Era o relógio de Tibalt. Tudo bem. Faça o que quiser. Ping. Olhando para o relógio, Angélica perguntou de repente, o que você está fazendo? Eu? Nada, só verificando quanto valem. Já que Jana era uma figura proeminente, ele tinha que valer alguma coisa, não? Pelo menos para o monólito. Alvo. Nome, Jana Lin. Classificação, G+. Idade, 43. Estado, morto ou vivo. Recompensa, 2.000 pontos de mérito. O quê? Apenas 2.000 pontos de mérito? Isso é muito menos do que eu. Abrindo a interface do relógio e pressionando a lista de recompensas, meus olhos se arregalaram. E pensar que o CEO de uma das maiores empresas da cidade de Ashton valia apenas isso. Mesmo eu, um estudante de 16 anos, valia mais que o dobro dele. Brincando com o relógio em minha mão, pensei comigo mesmo, provavelmente devo verificar mais tarde o que posso obter dos pontos de mérito. Pelo que me lembro, os pontos de mérito eram bastante úteis para obter alguns materiais ou artefatos extremamente raros. Além disso,
era completamente anônimo, então ninguém sabia quem os pegou. É errado eu me chamar de vilão em tempo parcial? Ao coletar pontos de mérito, eu estava essencialmente fazendo o trabalho sujo do Monolith. Eu também estava sendo pago por isso em pontos de mérito. Chamar-me de vilão em tempo parcial não era exatamente errado. No entanto, por que eu os chamei de vilões? Esfreguei minha cabeça freneticamente. Isso foi tão assustador. Por que eu não poderia ter pensado em um nome melhor? Bem. Angélica, vamos para casa, estou cansado. Balançando a cabeça, olhei para Angélica, que segurava os cadáveres dos guarda-costas com a mão. O corpo de Gerard também estava lá. Com a mão em seus corpos, a energia demoníaca lentamente se infiltrou neles. Isso foi feito naturalmente sob minhas instruções. Tive que fazer parecer que isso era obra de um demônio, senão alguém poderia ter apontado isso para mim. Não poderia deixar nenhum rastro de mim para trás. Apoiando a cabeça nos braços, caminhei calmamente em direção à saída da fábrica. Agora que terminei de lidar com Gerard, todo o resto deve acontecer naturalmente. Embora eu só tenha me livrado de Gerard dos 5 tiranos, isso foi o suficiente. Ele era o único de quem eu precisava me livrar para pegar todos os 5. Devo receber os resultados amanhã ou depois de amanhã? Pelo menos dentro de 1 ou 2 dias, os 5 tiranos não existiriam mais. Eu me certifiquei disso. Estou cansado. Colocando uma máscara de pele fina para alterar meu rosto, saí silenciosamente da fábrica. Não podia deixar que outros vissem meu rosto.